Oi gente, tudo bem? Eu sou a Adriele e hoje eu vou contar para vocês o caso de Rachel Anderson. Rachel Nicoletta Anderson nasceu no dia 28 de janeiro de 1994 em Warren, Ohio, Estados Unidos, filha de William e Patricia Anderson. A jovem era muito esforçada. Durante o ensino médio, ela jogava futebol, vôlei e fazia parte da banda da escola. E em 2012, ela se formou com honras. Em seguida, ela foi estudar ciências mortuárias, porque o seu sonho era se tornar uma agente funerária. Enquanto ainda estudava, ela conseguiu um estágio em uma funerária em Columbus. Por isso foi necessário que ela se mudasse de cidade. Mas ela não se importou com isso, pois estava realizando seu sonho, trabalhando em algo que era apaixonada, e em 2016 ela conseguiu seu bacharel. Como tudo estava indo muito bem em sua vida, a Rachel decidiu comemorar o seu aniversário de 24 anos de idade nos dias 26 e 27 de janeiro de 2018. No dia 26, o seu irmão de nome John Anderson foi de Warren para Columbus para festejar com a sua irmã. No dia seguinte, os irmãos foram até a casa de um amigo deles, de nome John Kennedy. Lá tinha outros amigos deles que estavam apenas aguardando eles chegarem para que começassem as comemorações. A festa terminou um pouco tarde. Por isso, os irmãos decidiram passar a noite por lá mesmo. No dia seguinte, a Rachel foi direto para o seu trabalho, mas deixou a chave da sua casa com o seu irmão, para que ele pudesse ir para lá e tivesse a liberdade de sair e entrar quando ele quisesse. No dia seguinte, o irmão da Rachel voltou para sua casa e acidentalmente levou a chave da casa dela com ele. A sorte era que o John Kennedy tinha uma cópia da chave da casa da Rachel. Eles eram muito próximos e até pensando nisso mesmo, de perder a chave da sua casa, a Rachel deixou uma cópia com ele. Por volta das 13 horas daquele dia, ela então ligou para ele, pedindo essa cópia da chave. Mas no momento ele estava dando carona a um outro amigo, ele estava viajando e não tinha como entregar essa chave para ela. A jovem então foi para sua casa, porque o seu irmão não tinha nem atrancado antes de ir embora. Por volta das 18 horas e 20 minutos, ela ligou para o John dizendo que iria passar na casa dele para pegar a cópia da chave dentro de 20 minutos. Como a casa do John não era muito longe da casa dela, a Rachel então nem se preocupou em deixar por mais alguns minutos a casa toda aberta. Por volta das 19h30, enfim, ela conseguiu pegar a cópia dessa chave. Ela passou em um fast food e voltou para sua casa. No dia seguinte, a jovem não compareceu ao seu trabalho e nem atendia o seu telefone. O seu supervisor pediu a um funcionário da funerária que fosse até a casa dela para ver se estava tudo bem, até porque isso nunca tinha acontecido. Sempre que ela iria se ausentar do trabalho, ou ela teria que chegar um pouco mais tarde ou sair mais cedo, ela sempre comunicava. Esse funcionário da funerária então bateu na porta da casa várias vezes, mas ninguém atendeu. Aparentemente não tinha ninguém lá, então ele voltou para a funerária dizendo que ninguém tinha atendido a porta. Todos na funerária ficaram muito preocupados com essa situação. Por isso, eles decidiram ligar para a polícia. Mas como faziam apenas poucas horas que ninguém tinha contato com a Rachel, os policiais não fizeram nada. Eles disseram que ela poderia ter ficado sem carga no telefone e que logo mais daria notícias. Um pouco mais tarde, uma ex-colega de quarto da Rachel, que ainda tinha a chave da casa, ficou sabendo dessa situação e deu essa chave pro John Kennedy entrar na casa e ver se tinha algo suspeito. O John entrou na casa olhando e reparando em tudo. Ele começou a abrir todas as gavetas, todas as portas, até que ele chegou em um armário que ele não conseguia abrir a porta, porque parecia que tinha um peso empurrando a porta para ser fechada. Ele não desistiu, ele continuou fazendo um pouco mais de força para tentar ver o que tinha
atrás daquela porta que estava fazendo essa pressão que não deixava ela abrir. Depois de um tempo ele conseguiu abrir essa porta e ele ficou horrorizado com o que tinha ali atrás. O corpo da sua amiga estava lá. No desespero, ele começou a fazer massagem cardíaca, ele tentou reanimá-la, ele imaginou que ela estivesse desmaiada, mas depois de um tempo, tentando acordá-la, como ele não conseguiu, ele ligou para a polícia. O corpo estava amarrado e parcialmente envolto a um edredom. Tinha uma camiseta enrolada em sua cabeça e uma peça de roupa preta amarrada em seu pescoço, com uma parte dentro da sua boca. Os policiais perceberam que na roupa da Rachel tinha uma mancha que parecia ser sêmen. Eles então pegaram amostras desse material para fazerem testes e o corpo foi levado para fazerem uma autópsia. A jovem tinha sido estrangulada com o cordão de um cobertor elétrico e esfaqueada. Também tinha uma laceração em seu couro cabeludo e fraturas na base do crânio. Em seus tornozelos e seus pulsos tinham hematomas e marcas vermelhas, e isso indicava que ela estava viva quando a amarraram. Não foi possível determinar a causa da morte correta, pois poderia ser estrangulamento ou ferimento em sua cabeça. A mancha que tinha nas roupas da Rachel realmente era sêmen, e foi possível extrair um DNA dele, que foi colocado no banco de dados da polícia e rapidamente houve uma comparação positiva. Ele pertencia a um homem de nome Anthony Pardon. Os investigadores então tentaram descobrir a localização dele na noite em que esse crime aconteceu. E através de aplicativos de localização foi determinado que das 19h59 até as 21h25 do dia em que esse crime aconteceu, ele estava no apartamento da jovem. O cartão e o carro dela também tinham sido roubados e foi possível rastreá-los. Tinham sido realizadas compras com esse cartão na noite em questão. E analisando as câmeras de vigilância onde o cartão tinha sido usado, foi possível ver o Anthony e a sua irmã fazendo compras com esse cartão e dirigindo o carro da vítima. O Anthony é um agressor violento reincidente cuja história criminal começou aos seus 14 anos de idade, quando ele violou uma criança de apenas 8 anos. Sua ficha criminal é horrenda, envolvendo violações a bebês, a uma ex-sogra, roubo, sequestro e tentativa de homicídio. Antes desse crime acontecer, ele tinha passado cerca de 33 anos na prisão e foi registrado como criminoso sexual de nível 3. De acordo com seus advogados, ele teve uma infância disfuncional e abusiva e foi negligenciado por todos da sua família. Ele nunca soube como realmente era ser uma criança e por isso desenvolveu na adolescência transtorno de conduta e de personalidade antissocial. Mesmo tendo esses diagnósticos, ele nunca foi tratado. Quando o Anthony saiu da prisão em 2007, ele decidiu se mudar para a Geórgia e se candidatou a um emprego de manutenção com um nome falso. Nesse mesmo ano, ele foi acusado de falsificação e foi condenado a 9 anos de prisão em regime fechado e 20 anos de liberdade condicional. Ele também teria que utilizar um monitor de GPS no tornozelo e, claro, também pagar por todas as despesas que tiveram com ele enquanto estava preso. Em 2017, quando foi libertado por ter cometido esse crime, o Anthony decidiu voltar para Ohio, por meio de um acordo interestadual entre Ohio e Geórgia. Às 4 horas da manhã do dia 27 de janeiro de 2018, ele foi pego dirigindo sem carteira. Quando o revistaram, encontraram em sua posse um canivete, uma faca de cozinha e uma pistola de chumbo. Por isso, ele foi preso novamente. Porém, dessa vez ficou apenas alguns dias na prisão e foi libertado. Claramente, isso foi um grande erro, porque foi nesse mesmo mês que ele tirou a vida da Rachel. No dia 9 de fevereiro de 2018, cerca de 10 dias após esse crime ter acontecido, o Anthony então foi preso
e mantido sob fiança no valor de 5 milhões de dólares. No dia 15 de fevereiro, um júri decidiu que ele era culpado de roubo agravado, sequestro, violação e homicídio agravado. Ele se declarou inocente, negando ter cometido todos esses crimes, mesmo com todas as provas contra ele. Ele tinha sido filmado utilizando o cartão e o carro da vítima. No dia 19 de junho, ele deveria comparecer ao tribunal para uma audiência de pré-julgamento, mas ele se recusou a comparecer, porque ele alegou que o promotor distrital estava fazendo desse caso um show. Em dezembro de 2019, o Anthony enviou uma carta a uma emissora de TV alegando que não tinha tirado a vida da Rachel. Ele ainda disse que estava sendo acusado de ter cometido esse crime por causa do seu passado. Ele justificou seu DNA na cena do crime e ser capturado por câmeras de vigilância usando o cartão e o carro da vítima porque eles eram amigos e sempre usavam tóxicos juntos. No dia em que esse crime aconteceu, a jovem teria dado permissão para ele usar o seu cartão e o seu carro. E seu DNA estava na cena do crime porque eles tinham se visto mais cedo para fazerem uma festinha particular. O juiz do caso respondeu a essa carta dizendo que realmente tinham encontrado tóxicos no corpo da Rachel e que o Anthony sabia dessa informação porque ele teve acesso à autópsia do corpo através do seu advogado. Porém, não havia evidências de que eles se conheciam. Nenhum amigo ou familiar até então tinha ouvido falar o nome dele. E por causa disso, todos passaram a acreditar que essa carta era uma tática para atrasar o julgamento em um ato de desespero. No dia 4 de fevereiro de 2020, o julgamento do Anthony começou. A teoria era de que, de alguma forma, o Anthony tinha percebido que a casa da Rachel estava vazia e destrancada durante o curto período que ela tinha ido na casa do John buscar a cópia da chave da sua casa. Ele então teria invadido a casa na intenção de roubar. Quando ele percebeu que tinha alguém entrando na casa, ele atacou essa pessoa. Ele então percebeu que era uma mulher, a imobilizou, a amarrou, colocou alguma coisa em seu rosto, a violou e depois fugiu da casa, levando o cartão da vítima e o carro. O júri deliberou por cerca de 6 horas durante 2 dias e chegaram ao veredito de que o Anthony era culpado de todas as acusações. Os promotores buscaram a pena de morte devido ao seu extenso histórico criminal, mas ele foi condenado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Comentem aqui embaixo o que é que vocês acharam desse caso. O Anthony já tinha cometido tantos crimes passíveis de prisão perpétua, por que ele não estava preso? De alguma forma, ele conseguia pegar uma pena curta, uma pena leve e voltar para as ruas para cometer outros crimes. Muito triste que mais esse caso tivesse que acontecer para que, enfim, ele nunca mais saísse da prisão. Gente, sério, a ficha criminal dele é esquisita. Eu não detalhei aqui todos os crimes dele, falei só meio que por alto, mas ele fez coisas que não dá nem para imaginar um ser humano pensar em fazer. E chega até a ser uma ofensa ele se declarar inocente, com imagens de vigilância dele usando o carro, usando o cartão, sêmen dele na roupa dela. Era claro, todos tinham certeza, fizeram a investigação. Ela nunca teve contato com o Anthony, a Rachel nunca tinha o visto antes. E para ele se declarar inocente, que dessa vez ele não saia mais da prisão, que ele fique lá pro resto da sua vida. Espero que tenham gostado de mais esse vídeo aqui no canal. Se ainda não é inscrito, não se esqueçam de se inscreverem, de deixar o like e compartilhar com mais pessoas que também gostam desse tipo de conteúdo. E até o próximo vídeo. Tchau!